Olá, turma. Vamos aqui para a nossa próxima aula, que é a continuação do estudo do calor. Então, nessa aula, nós vamos trabalhar dois conteúdos, né? Dois tópicos. Vamos falar de calorímetro e vamos falar do princípio da troca de calor entre corpos. Tá? Então, o calorímetro é uma espécie de recipiente que se utiliza, tá, para evitar a influência de materiais externos, de corpos externos. Então, se eu quiser que a troca ocorra só entre dois corpos, que não tem influência de corpos externos, né? Então eu uso um recurso, né, chamado calorímetro. Bom, seria basicamente parecido com uma sala que tem ar-condicionado. A gente pede para que esse ambiente fique sempre fechado, né? Por quê? Para evitar já, né, a influência do meio externo, né? Então as paredes lá, elas vão influenciar, né, como um isolante. Então ela vai isolar, né, os corpos que estão dentro do ambiente do que está fora, né, dos corpos que estão fora da sala. Tá? Então vai reduzir, né, a troca de calor entre o ambiente interno, né, os corpos que estão dentro, né, que vão trocar energia com o ar-condicionado. E se você abre a porta muito, né, o que acontece? O ar-condicionado vai ter que trabalhar mais. Por quê? Porque ele está sendo influenciado pelos calores externos. Então ele tem que trocar calor também, né, com o ambiente de fora. Então o calorímetro ele é um tipo de recipiente que vai evitar isso, pessoal. Vai evitar as trocas de calor entre o que está dentro dele, né, do conteúdo que está dentro do calorímetro, né, e a parte externas, né. Então ele vai evitar a influência, né, disso. Ele vai minimizar as trocas de calor, né, com vai ser uma variável a menos, né, principalmente quando se estuda em laboratório. Então quando a gente usa um calorímetro, a gente vai dizer que o sistema, né, tudo que está dentro dele, ele vai estar termicamente isolado, né? Então o sistema lá vai estar isoladinho do meio externo, não vai ter troca, né, com a parte exterior. Então o calorímetro basicamente tem essa estrutura, ó. Ele vai ter esse recipientezinho aqui, ó, dentro, e aqui a gente vai colocar os materiais que trocam calor. Aqui no caso colocou-se água e um outro corpo, um bloco de metal, por exemplo. Então aqui, ó, ele vai ter essas paredes externas aqui, ó, que é um material isolante. Tem essa tampa. Então esse material isolante ele não vai deixar que haja troca de calor, né, desse ambiente dos corpos que estão aqui dentro, né, e a parte de fora. Então ele vai evitar essa influência. E normalmente se coloca um termômetrozinho, né, para ter esse controle, né, da temperatura de equilíbrio, né, que vai ficar no finalzinho aqui. Então o uso do calorímetro é muito bastante usado em laboratório, né, porque como a gente trabalha normalmente com dados no laboratório e a gente tenta reduzir ao máximo, né, as influências externas. A gente quer analisar a troca de calor só entre os corpos. Então, se tiver mais uma variável, ela pode atrapalhar nos resultados, né, nos valores que a gente vai obter e vai atrapalhar nas conclusões. Ou também o calorímetro ele pode ser usado para você manter os corpos a uma temperatura que você quer que ela fique com aquele valor, uma temperatura pré-estabelecida. Quando a gente sai, por exemplo, para um local que a gente quer levar alguma coisa que se conserve geladinho, o que, é que a gente faz? A gente pega um isoporzinho, né, e coloca o material dentro. Quero levar uns refrigerantes bem geladinhos, a gente coloca lá o isopor. Então a gente poderia dizer que o isopor seria uma espécie de calorímetro, né, que ele vai evitar exatamente isso. A troca de calor, né, com o que está dentro dele e o meio externo. Então ele vai tentar conservar. Então a gente pode dizer que o calorímetro seria tipo um conservante, né? Ele vai conservar a temperatura interna, né, lá dos corpos. Ele vai, por quê? Porque ele evita a troca de calor com o meio exterior. Agora a gente vai dar um exemplo prático do calorímetro. Aquela garrafinha térmica, né, que a gente bota café, uma água quente, né?
ela vai conservar, né, a temperatura daquela água. Aí, para que essa temperatura, né, ela permaneça constante, né, tenta se fazer o máximo possível que ela fique, né. Então ela vai ter, dentro das garrafas, ela vai ter duas paredes de vidro espelhado. Para que isso? Porque é o seguinte, ó, você bota um materialzinho quente aqui, essa uma água, por exemplo, essa água ela vai emitir uma radiação térmica. Então essa radiação ela poderia passar pela parede, mas o vidro espelhado, né, ele vai fazer o que? Vai refletir essa radiação, ela vai bater e volta. Então ele vai ficar tipo retido aqui internamente. E entre essas paredes espelhadas, ela tem um espaço, que vai ter uma regiãozinha aqui, que vai produzir o vácuo. Tá? Não vai ter ar, não vai ter nada aqui. Então isso aqui ele vai funcionar como um isolante, ele vai isolar, né, o líquido, né, que está dentro, e a parte externa ele vai servir como um isolante térmico. Então esse isolante térmico ele vai diminuir a perda, né, a troca de calor, né, do líquido que está dentro da garrafa com o meio externo. E essa estrutura, né, que a gente já falou da garrafa, né, do vidro espelhado, né, e esse partezinha que se faz vácuo, né, é que vão fazer, né, minimizar, né, a troca de calor através das paredes. Então a nossa garrafinha térmica, ela é ideal para quê? Para a gente guardar líquidos, né, que a gente quer manter a temperatura constante. Quer manter um líquidozinho quente, ou então se quer uma água que se mantenha fria, a gente também, né, pode colocar dentro desse recipiente. Por quê? Porque ele vai estar isolado, né, a estrutura, né, da garrafa térmica, ela foi feita para isolar, né, o líquido que está dentro com a parte externa, e eles não vão trocar calor. Agora vamos ver como é que acontece as trocas de calor entre os corpos, né? A gente já viu na aula anterior que o calor ele vai precisar dessa condição, né? Tem que ter corpos, dois ou mais, a temperaturas diferentes. E o fluxo do calor vai de onde? Do corpo que está na temperatura maior para o corpo que está na temperatura menor. E a gente vai dizer, vamos usar uns termos aqui, tá, pessoal? Então o corpo que está numa temperatura maior, ele vai perder calor, né? E o outro vai ganhar. Então esse calor que é perdido, a gente chama calor cedido. Tem alguns livros que usam calor perdido, mas a maior parte usa calor cedido. Então a gente vai usar esse termo, calor cedido. Então o corpo que está na temperatura maior, ele vai ceder calor. E o corpo que está na temperatura menor, ele vai ganhar o calor que foi cedido pelo outro, tá? Então a gente vai dizer que esse calor foi recebido. Então calor recebido é sempre o corpo que está na temperatura menor. E o que está na temperatura maior, ele vai... Qual o tipo de calor dele? Calor cedido. Então esse corpo que cede calor, qual é a tendência da temperatura dele? Diminuir. E o corpo que ganha calor, né, que recebe, ele vai aumentar a temperatura, e os dois vão ficar o quê? Em equilíbrio térmico, a mesma temperatura. E a gente já viu que quando isso acontece, não se troca mais calor. Então o fluxo, né, desse calorzinho aqui, ó, ele ocorre sempre quando o negócio é espontâneo, né, do corpo quente, que está na menor temperatura, para o corpo frio, que é o corpo de menor temperatura. E para mensurar isso, né, esse calor que foi trocado entre os corpos, a gente vai precisar de quê? Da massa do corpo. A gente precisa saber que material esse corpo tem, qual o tipo de material dele, que isso aqui chama-se calor específico, e a gente precisa saber quanto foi a variação de temperatura, né? O que é a variação de temperatura? Esse corpo que está mais quente, que acontece, a temperatura dele vai diminuir. Mas ela diminuiu quanto? Então, para a gente fazer essa variação de temperatura, você vai fazer o quê? Pega a temperatura final, que normalmente é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura que ele tinha inicialmente. Então isso representa o ΔT. Então Q, que é a quantidade de calor, é igual a MC ΔT, a equaçãozinha do Q macete. Então o corpo de maior temperatura ele vai ceder
calor. Então a gente vai chamar esse calor de calor cedido. A gente fala, eu gosto de representar assim, ó, QCED. QED de cedido. Agora vamos ver um detalhezinho aqui, ó, com relação ao sinal. O que acontece aqui com a temperatura do corpo? Ela não vai diminuir. Eu falei que o ΔT é o que? É a temperatura final menos a temperatura inicial. Como a temperatura final é menor do que a inicial, quando você subtrair esse valor menor do maior, então o ΔT vai ser negativo, vai ser menor do que zero. E consequentemente, pessoal, quando tu substituir um valorzinho negativo aqui, ó, esse valor aqui também fica negativo. Então, o calor cedido vai ser menor do que zero, vai ser negativo. Agora, o corpo que vai ganhar, né, que vai receber o calor. Então, a gente vai chamar, vai ser o corpo de menor temperatura, né? Então, esse calor a gente vai chamar de calor recebido. Agora, vamos ver o que acontece com a variação de temperatura desse corpo. A temperatura dele vai aumentar. Então a temperatura final dele vai ser maior do que a inicial. Então o ΔT não é a temperatura final, mas a inicial. Então se a final é maior do que a inicial, então o resultado vai ser positivo. Então o calor recebido também ele vai ter o mesmo sinalzinho. Ele vai ser positivo. Tem um errozinho aqui, ó. Então aqui não é negativo, é positivo. Então o calor recebido vai ser maior do que zero, vai ser positivo. Então tem essa convençãozinha de sinal. Quando a gente falar em calor cedido, o resultado dele é negativo. E quando a gente falar em calor recebido, o resultado vai ser, o valor dele vai ser positivo. Aqui está erradinho, né? Negativo não, aqui é positivo. E qual é o princípio, né, que rege as trocas de calor? E a gente costuma dizer que esse princípio é chamado princípio da conservação de calor. A gente já viu anteriormente, né, que um corpo cede, o outro recebe. Então todo o calor que é cedido pelo corpo, pelo primeiro corpo, que tem uma temperatura maior, vai ser totalmente recebido pelo outro. Tá? Então o enunciado do princípio da troca de calor diz o seguinte: em um sistema de vários corpos, que eles estão termicamente isolados, né, do meio externo, se a gente usar o tal do calorímetro, a soma das quantidades de calor trocadas por eles vai ser igual a zero. Por que isso? Porque a quantidade de calor cedida pelo corpo de maior temperatura ela vai ser totalmente recebida pelos corpos de menor temperatura. E por que vai ser zero, né? Naquele caso que nós falamos. Ó, todo o calor que é cedido por um corpo ele vai ser totalmente recebido pelo outro. Então, se o corpo aqui cedeu 10 calorias, o outro vai receber as 10. Agora tem a questão do sinal. O calor cedido não é negativo, então seria menos 10. E o calor recebido não é positivo, mais 10. Então, menos 10 mais 10 dá igual a zero. Se nós tivermos vários corpos, né, então a gente vai ter que somar o calor deles. Alguns vão receber e os outros vão ceder calor. Então, a soma desses calores aqui, ó, calor do corpo 1, do 2, do 3, do enésimo corpo tem que ser igual a zero. Agora a gente vai fazer alguns exercícios relacionados com esses dois tópicos. Tá? Então, lá no livro de vocês, está na página 56. Eu vou fazer duas questõezinhas aqui como exemplo. E depois a gente vai passar a atividade para vocês. Então, 15. 4 participantes de uma gincana cultural foram colocados diante da seguinte situação. 3 corpos, A, B e C, são fabricados com materiais metálicos diferentes. Eles foram colocados em um recipiente termicamente isolado. Depois de algum tempo, foram informados de que a temperatura do corpo A e a do corpo B haviam aumentado. Então, essa informaçãozinha aqui é bem importante. Então, quando a gente for fazer nessa leitura, a gente já observa isso, né? As informações vão ser relevantes para a gente resolver a questão. Com base nessa informação, cada participante emitiu uma afirmação. Avalie qual delas está correta. Então, temos 3 corpos, A, B e C, e eles são
materiais diferentes e de metal, né, que são bons condutores, né, de calor, e eles estavam termicamente isolados, ou seja, eles trocam calor só entre os três, entre A, B e C. Agora, essa informaçãozinha aqui como é importante, né? Ó, corpo A e o corpo B, eles aumentaram a temperatura dele. E a gente viu lá que o corpo que recebe calor, ele vai aumentar a temperatura dele. Então, os dois corpos aqui, ó, A e B, eles receberam calor. Então, como ele recebe o calor, a quantidade de calor é positiva. Como eram só três corpos, A, B e C, como o B e o C eles receberam calor, então tem que ter um corpo que cedeu esse calor para eles. Então, como só tinham três, então quem cedeu só pode ter sido o corpo C, né? Então, ó, eram três, então o outro corpo deve ter cedido para o calor para os outros dois, né? Para o A e o B. Então, esse corpo foi o C. Então, corpo que cede calor, qual é a tendência? A temperatura dele vai diminuir, tá? Então, se a gente avaliar aqui, ó, a gente observa que o item A, a temperatura do corpo C diminuiu. O item B, o corpo C cedeu calor para o corpo A, beleza, né? O corpo C vai ceder calor para os dois, ó, A e B. Porém, ele recebeu o calor do corpo B? Não, o corpo B também ganhou, né, calor do corpo C. O item C, a temperatura do corpo C permaneceu constante? Como eles estão trocando calor, ela não vai permanecer constante. Ela vai variar, né, ela vai diminuir. E o que é que vai acontecer? Depois entra em equilíbrio térmico com a temperatura dos outros dois corpos. D, o corpo C cedeu calor para o B, verdadeiro, né, por enquanto, porém ele recebeu calor do corpo A. A gente viu aqui que não recebeu, né, o corpo C ele está cedendo, né, calor para os outros dois. Então, o item correto é o item A. O corpo C teve a sua temperatura diminuída. Por quê? Porque ele foi o que cedeu o seu calor para os outros dois corpos. A questão 16 diz o seguinte: em um vaso cuja capacidade térmica é 2 calorias por grau Celsius, então esse corpo ele vai precisar de 2 calorias para que a temperatura desse vaso ele aumente em 1 grau Celsius, que é a tal da capacidade térmica. Então foram colocados nele 120 gramas de um líquido, e esse conjunto, né, que é o vaso e o líquido, estavam a uma temperatura de 13 graus Celsius. Em seguida adicionou-se 300 gramas de água, e essa água estava a 100 graus Celsius. E depois que eles, né, trocaram calor entre eles, resultou numa temperatura final de equilíbrio de 27,5 graus Celsius. Então calcule o calor específico desse líquido. Então o que é que a gente está observando aqui? Ó, a temperatura do vaso e do líquido era 13, né? Então esses corpos eles vão entrar em equilíbrio térmico a essa temperatura. Então todos os três vão ficar a 27,5 graus Celsius. Então a temperatura deles está menor, ela vai aumentar. Então eles ganharam calor. Quem? O vaso e o líquido. Enquanto que a água estava em 100 e ela vai baixar para 27,5. Então como ela está diminuindo a temperatura é porque ela cedeu calor para os outros corpos. Então agora a gente vai... E o comandozinho da questão é o quê? Ele quer que a gente calcule o calor específico do líquido. Então vamos organizar as informações aqui. Do vaso, o que é que a gente tem de informação dele? Primeiro, ó, capacidade térmica dele, que a gente estudou na aula anterior, que a capacidade térmica está relacionada com a massa do material, com a quantidade de material, né, do objeto. Então nesse caso, a massa que ele possuía, o vaso, né, ele tinha uma capacidade térmica de 2 calorias grau Celsius. E a temperatura inicial do vaso, 13 graus Celsius. E a temperatura final,
que é a temperatura dos 3, né, 27,5. Eu botei o Vzinho aqui para representar a vaso, tá, pessoal? Capacidade térmica, que a gente representa pelo C maiúsculo, capacidade térmica do vaso, ó, temperatura inicial do vaso e temperatura final do vaso. Agora vamos para o líquido. Primeira coisa do líquido foi dada a massa dele. 120 gramas, ó, ml, massa do líquido igual a 120 gramas. A temperatura inicial do líquido, que era a mesma do vaso, porque eles estavam em equilíbrio térmico, então 13 graus Celsius. E ficou a 27,5 graus Celsius, que foi quando eles trocaram calor. Então os três ficaram com 27,5. E o comando da questão é o calor específico do líquido, né, que a gente representa pela letra C minúscula. Tá? O calor específico ele é uma característica, né, da substância, tá? Que a gente viu no caso da aula anterior, aquele exemplo da areia e da água, né? A água durante o dia, né, se o solzão estiver quente mesmo, a água vai continuar friazinha e a areia vai esquentar. Por quê? Porque o calor específico da água é grande. Então, quem tem calor específico grande, ele demora a esquentar, como também demora a esfriar. E a areia esquenta bastante porque o calor específico dela é baixo, é pequeno. E os dados referentes à água, né, que foi colocada dentro desse vaso, né, que já tinha um líquido dentro dele. Então a água, ela tinha 300 gramas de massa, então a massa da água, ela estava na temperatura inicial a 100 graus Celsius. Depois que entrou em equilíbrio com os outros, com o vaso e com o líquido, ficou a 27,5 graus Celsius. E aí o que é que a gente vai aplicar aqui? Está havendo troca de calor entre três corpos. Então a gente vai utilizar o princípio da troca de calor. E ainda tem informaçãozinha que não foi colocada da água, né? Que é o calor específico. O calor específico da água, ele vai ser, quando a gente for expressar em caloria, grama, grau Celsius, ele vai ser 1. Se a unidade for joule, se for no sistema internacional, o valor é outro, né? Mas como aqui a gente vai trabalhar com caloria, então a gente vai usar esse valorzinho, 1 caloria, grama, grau Celsius. Então aqui nós vamos aplicar o princípio da troca de calor. Então o calor trocado pelos três corpos, ó, o vaso, então a quantidade de calor do vaso mais a quantidade de calor do líquido mais a quantidade de calor da água é igual a 0. Então a quantidade de calor do vaso a gente vai expressar da seguinte maneira: vai ser a capacidade térmica dele vezes a variação de temperatura do vaso, mais a quantidade de calor do líquido, vai ser a massa do líquido vezes o calor específico do líquido, né, que é o que nós vamos ter que encontrar, vezes a variação de temperatura, mais a quantidade de calor que foi trocada, né, que foi cedida pela água. A gente já viu que esses dois aqui, ó, eles vão receber, né? E esse aqui vai ceder. Então vai ser a massa da água, calor específico da água, vezes ΔT da água. Então agora a gente vai substituir os valores. Então vamos lá, calor, que é a capacidade térmica, né, do vaso, é 2. Então o ΔT do vaso, ó, vai ser a temperatura final, que é 27,5, menos a temperatura inicial, que é 13. Agora vamos aqui para o calor do líquido. A massa dele, 120. O calor específico do líquido, né, que é o que nós vamos encontrar, vezes a variação de temperatura, 27,5 menos 13. Temperatura final menos a temperatura inicial, mais a quantidade de calor cedida pela água, ó, que vai ser a massa dela, ó, massa da água 300, calor específico da água 1, vezes o ΔT, que é a temperatura final da água, ó, temperatura final 27,5, menos a temperatura inicial, que era 100. Então tudo isso aqui, essa continha tem que dar 0. Então aqui, ó, vamos fazendo passo a passo aqui, ó. Então 2 vezes o que está dentro do parênteses, nós vamos resolver primeiro, vai ser 27,5 menos 13, que dá 14,5.
mais, então aqui ó, CL, vou deixar ele aqui, o 120 também, ainda não vou trabalhar com ele. Aí a gente resolve aqui o parênteses. Vai dar o mesmo resultadozinho do anterior, né? Vai dar 14,5. Mais 300 vezes 1 dá 300. E aqui o que está no parênteses, 27,5 menos 100 vai dar negativo, né? Porque esse número é maior do que esse. Então vai dar menos 72,5. Tudo isso igual a zero. Continuando. Aqui, ó, 2 vezes 14,5 dá 29. Aí a gente multiplica 120 vezes 14,5 dá 1740. E aqui, ó, menos com mais dá menos. E 300 vezes 72,5 dá 21.750. Tudo isso igual a zero. Agora nós fazemos o que? Vamos deixar a letra, né? Vou poder somar, fazer, operacionalizar com esses números. Então aqui a gente vai fazer o seguinte: conservei isso aqui, ó, CL, né, que é o calor específico do líquido, vezes 1740. Aí eu vou fazer aqui, ó, 29 menos 21.750, que dá menos, né, porque aqui é maior do que esse, então dá menos 21.721, tudo isso igual a zero. Agora a gente passa esse termozinho aqui, ó, menos 21.721. Como aqui ele está subtraindo, ele vai para o outro lado somando, ou seja, ele vai positivozinho lá para o outro lado. Agora dá para a gente isolar de vez o CL, né? Calor específico do líquido. Então o que, que a gente vai fazer? Eu vou passar 1740 para o outro lado da equação. Se ele está multiplicando, então ele vai dividir lá, ó. Então vai ficar 21.721 dividido por 1.740. Então fazendo uma continha aí, vocês vão encontrar que o calor específico do líquido dá 12,483. Mas a gente vai fazer o arredondamentozinho aqui, ó. Vamos deixar só com uma casa decimal. Então a casa decimal ali seria 4, né? Mas a regrinha de arredondamento, como é que a gente faz? O número que está depois do 4, se ele for maior do que 5, a gente vai aumentar 1 aqui. Então você vai somar 1. Se fosse menor, você conservaria o 4. Mas como é maior do que 5, então a gente vai somar 1 aqui. Então vai ficar 12,5. Então o calor específico do líquido é 12,5 caloria grama grau Celsius. Ou seja, esse líquido, se você pegar 1 grama e que quiser aumentar em 1 grau Celsius a temperatura desse líquido, quanto é que você vai precisar de energia? Vai precisar de 12,5 calorias. Então essa seria a nossa resposta. Peguei aqui uma questãozinha do Enem, tá? Que envolve troca de calor. Aquecedores solares usados em residência têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água a temperatura ambiente de um outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Então, qual é a razão entre... Então, aqui o comando da questão, né? Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para o banho a temperatura ideal? Então aqui nós vamos ter a troca de calor, né? Que tem uma água quente aqui a 70, aí vai colocar outra quantidade de água que está na temperatura menor, né? Aqui seria água fria e aqui água quente. Então eles vão trocar calor entre eles, né? Entre água quente e água fria, para que a gente obtenha a temperatura ideal de banho, que é 30. Então quem que vai ceder calor e quem que vai ganhar? Quem cede é a água quente, né? Ela vai 70 e ela vai diminuir a temperatura para 30. E a água fria, ela vai ganhar o calor cedido pela água quente, e a temperatura dela, que estava em 25, vai passar para 30 graus Celsius. Então a gente quer saber a massa, a relação entre essas massas dessas duas, da água quente e da água fria. Então vamos lá. Então a gente vai aplicar aqui o princípio da conservação do calor. Mas primeiro vamos organizar aqui as informações.
água quente, vamos chamar água 1. O que a gente tem? A massa dela a gente não sabe. Massa, vou chamar MA1, né, que é a água quente, eu chamei de água 1. Temperatura inicial da água 1, 70 graus Celsius. E a temperatura final dela vai ser 30 graus Celsius, que vai ser a temperatura ideal para banho. E o calor específico não foi dado, né, mas a gente vai memorizar isso aqui, ó, sempre caloria, grama, grau Celsius, o calor específico da água é 1. É um número fácil de a gente memorizar, né? E a outra água, que é a água fria, vamos chamar de água 2. A massa também é desconhecida, né? A temperatura inicial da água 2, 25 graus Celsius, e ela vai chegar à temperatura final de 30 graus Celsius. E o calor específico da água também é o mesmo. Então aqui nós vamos aplicar, aqui o que a questão pede é isso aqui, ó. A razão entre a massa da água quente e a massa da água fria. Então a gente vai dividir uma pela outra para saber como é que está a relação entre elas. Então nós vamos aplicar o princípio da troca de calor. Então a quantidade de calor que foi cedido pela água quente mais a quantidade de calor que foi recebida pela água fria tem que dar 0. Então aqui a quantidade de calor da água quente vai ser a massa da água quente, MA1, vezes o calor específico da água 1, da água quente, vezes o ΔT da água quente, mais a massa da água fria, vezes o calor específico da água fria, vezes o ΔT da água fria, dá igual a 0. Agora vamos substituir o que a gente tem, né? Massa da água quente, não temos, a gente repetiu. Calor específico da água quente 1, o ΔT, temperatura final 30, menos a temperatura inicial, que é 70. Mas agora vamos aqui para a quantidade de calor da água fria. Massa da água fria, MA2, não temos. Calor específico da água 2 é o mesmo da 1, né? Então vale 1 também. Vezes ΔT, temperatura final 30, menos a inicial, que é 25. Então aqui vamos resolver primeiro o que está no parênteses, né? Então massa da água 1 vezes 1, aqui 30 menos 70. Então como esse número aqui é maior, então o resultado é negativo. Então subtrai, então dá 40, né? Só que conserva o sinal do maior número. Aqui massa da água 2 vezes 1 vezes, que está no parênteses, 30 menos 25 dá 5, tá? Então agora a gente vem para cá, ó. Menos 40 vezes 1 dá menos 40, vezes MA1, mais 5 vezes 1 dá 5, vezes MA2. Tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos jogar esse termozinho aqui para o outro lado, ó. Está somando, então ele vai subtraindo, então ele vai negativo para o outro lado. Então nós vamos fazer agora o que? Eu vou trazer as letras para o primeiro membro e vou levar os números para o segundo, ó. Então tem esse número aqui, eu vou levar para lá, está multiplicando, ele vai dividindo, ó. Então o menos 5 continua lá, então o menos 40 vai dividindo. Vou trazer essa letrinha aqui, ó, MA2 para o outro lado. Como ele está multiplicando, ele vai vir dividindo. E isso aqui é o que nós queremos, né? O resultado que interessa para a gente. Aí aqui nós vamos fazer o joguinho de sinais, ó, menos dividido por menos dá mais, né? Então a regrinha de sinais da multiplicação e divisão. Divisão de números com mesmos sinais, o resultado é positivo. Se for uma divisão com número de sinais diferentes, dá negativo. Então, a relação da massa da água quente e da massa da água fria é igual a 0,125. Então, se você dividir 5 por 40, vai obter 0,125. Tá? Então, a resposta seria o item
B. Ok? Então essa é a nossa aulazinha sobre calorímetro e sobre troca de calor.